Manchas da pele, o que realmente funciona. Já estamos no módulo 3. Vamos começar a estudar as hipercromias, os tipos de manchas de pele que nós podemos tratar com cosméticos, com dermocosméticos. Vamos lá. Hipercromias. Hipercromias são aumento da concentração de melanina, mas também de hemosiderina e também de pigmentos carotenoides. E eu explico para vocês a diferença. Então, hipercromia, o nome já diz, hipercromia, excesso de cor. Esse excesso de cor na nossa pele pode ser devido ao aumento na concentração de melanina. Aí você tem um aumento na cor, você tem uma hipercromia. Mas e quando você leva uma pancada? Tá jogando futebol, levou uma pancada. Você não vai ter um hematoma no local? Não vai ter um excesso de cor também? Aí é uma hipercromia por hemosiderina. Hemosiderina, um produto da degradação da hemoglobina. Por que eu coloquei isso nessa aula? Por causa das olheiras. A gente vai aprender hoje como que as olheiras se formam, tá? Já vou ensinar a tratar também. E hipercromias por hipercarotenemia. Você já viu aquelas pessoas, principalmente pessoas veganas igual eu, que tem a palma da mão bem amarelada porque come muita cenoura, ou então porque toma suplemento de beta-caroteno, ou porque toma suplemento de licopeno, que são carotenoides? Esses carotenoides se acumulam na pele e deixam a pele amarelada. Bom, as hipercarotenemias não precisam de tratamento, elas são homogêneas, então é só você diminuir a ingestão de alimentos amarelos que aquela amarelidão, né? É assim que fala, da pele, vai embora. Bem, não tem problema. As hipercromias por hemosiderina, se é um hematoma, uma pancada que você levou praticando esporte, que desaparece sozinho, em 10, 15 dias desaparece. Quando é área dos olhos, é crônica geralmente, né? E as hipercromias por melanina, os melasmas ou melanodermias são o grande foco desta aula. Vamos continuar. Hipercromias melanodérmicas ou melanodermias ocorrem devido ao aumento da produção de melanina em determinadas áreas. Veja na imagem aí na sua tela uma área com aumento na produção de melanina. Então você já vê mancha escura na cor marrom, porque a melanina é marrom. As causas das melanodermias são, até para a gente já recordar o que já vimos, radiação solar. Você já sabe como que o sol faz a mancha. Se não sabe, volta lá nos módulos anteriores, porque às vezes passa alguma explicação desapercebida, assiste de novo. Distúrbios hormonais, envelhecimento que aumenta os níveis de radicais livres. Mas não é só isso. Com o envelhecimento, nós vamos perdendo aquelas enzimas endógenas, os nossos antioxidantes endógenos que nos protegem contra esse excesso de radicais livres. Então, é normal que com a idade o estresse oxidativo aumente. Continuando. Gravidez, que você já viu também o mecanismo, drogas hormonais e também drogas não hormonais e queimaduras solares ou não. As hipercromias melanodérmicas podem ser classificadas em melasma ou cloasma, vamos explicar cada uma delas, sardas, que também podem ser chamadas de efélides, lentigens, que se dividem em dois tipos, lentigens actínicas e lentigens senis. Melanoses por fotossensibilizantes. É interessante isso, já explico já o que é. Melanoses tóxico-medicamentosas, melanoses pós-inflamatórias, também chamadas de melanodermia residual ou hiperpigmentação pós-inflamatória. E os nevos, que são pigmentações lunares que nós geralmente nascemos com eles.
este quadro nos dá uma ideia muito boa de todas as alterações de cor que nós temos na nossa pele. Olha lá em cima, discromia. Discromia, então uma disfunção na cor. Não estou falando só de uma hipercromia, estou falando de qualquer disfunção na cor da nossa pele. Então, a nossa pele, ela pode estar acrômica, acromia, sem cor nenhuma, albinismo. No caso do albinismo, o indivíduo portador do gene do albinismo, ele nasce sem melanócitos, ele não tem melanócitos. Como ele nasce sem melanócitos, não tem como nós implantarmos melanócitos na pele, então o albinismo nem é considerado uma doença, ele não vai ter cura, não vai ter tratamento para aquele quadro, tudo bem? A pessoa nasce sem o melanócito. Agora vamos ver as outras discromias. Hipocromia, quando o indivíduo tem melanócito, mas o melanócito, por um motivo ou outro, deixa de funcionar ou funciona menos. Por exemplo, nas pitiríases, que muitas vezes são causadas por fungos, e também no vitiligo. O que é o vitiligo? O indivíduo tem o melanócito, né? Tem uma pele morena, bronzeada, não sei, e de repente, por algum motivo, aquele melanócito deixa de funcionar. Ele para de trabalhar, mas ele está lá. Então o vitiligo tem tratamento. Aquela pele pode se repigmentar novamente. E lá na nossa extrema direita, as hipercromias, que podem ser melanodérmicas, que é o que a gente vai estudar hoje, e as não melanodérmicas. Então, o que é uma hipercromia melanodérmica? Causada pelo excesso de melanina. O que é uma hipercromia não melanodérmica? Que não tem nada a ver com melanina. As melanodérmicas podem ser nevos, sardas, lentigos, melasmas ou cloasmas, e as não melanodérmicas, por exemplo, as ocronoses. Ocronose, uma mancha escura na pele, causada, por exemplo, pela aplicação de cremes, pomadas, géis de hidroquinona. Isso não tem nada a ver com melanócito, nada a ver com melanina, é uma reação da hidroquinona diretamente na pele. Também vamos estudar, continuando. Em primeiro lugar, vamos ver melasma ou cloasma. Por que a gente coloca junto? E aí você já está vendo um indivíduo portador de melasma ou cloasma. Porque melasma é o nome que a gente dá para as manchas escuras da pele em geral. Cloasma é quando esta mancha, que histologicamente é idêntica, né, à maioria dos melasmas, acontece na gravidez. Então, melasma ou cloasma, tudo bem? Cloasma, mulher grávida, tá? Melasma, independente de ser mulher grávida ou não. Então, se a mulher está grávida e ganhou uma mancha, você fala cloasma. Se a mulher não está grávida, você fala melasma. Existem vários tipos. Mostra de novo a imagem. Você pode ver uma mulher, ela é oriental e ela está com a pele bastante manchada. Não sabemos se é devido à gravidez. Parece que é até por causa dessa região. A região da bochecha é uma região que os cloasmas pegam muito. Então, o estrógeno estimulando. De qualquer maneira, temos aí um excesso de melanina. Melasma ou cloasma. O que é? É uma condição pigmentar adquirida, ou seja, a pessoa não nasce com o melasma. É uma hiperpigmentação simétrica. A maior prevalência do melasma ou cloasma está nas mulheres e também em indivíduos de fototipos mais elevados. Claro, porque quanto mais moreno nós somos, quanto maior o nosso fototipo, maior a produção de melanina. Então, mais fácil da gente formar uma mancha escura. 50 a 80% dos casos são do tipo centrofacial, afetando testa, nariz, lábio superior, mas pode afetar também as bochechas. Veja a imagem à sua direita. Você vê uma mancha escura, um melasma ou cloasma.
temos um aumento na concentração de melanina na pele. Em que região da pele? Na camada basal, que é a primeira camada da epiderme, lá embaixo, e também suprabasal, porque a melanina é injetada nos queratinócitos e vai migrando para a superfície até ser eliminada. E macrófagos cheios de melanina, macrófagos que tentam fagocitar, eliminar aquele excesso de melanina, mas obviamente não conseguem. Causas do melasma. Melasma é causado pela exposição à radiação ultravioleta, já vimos isso, por exposição à luz visível também. Dentro da luz visível temos a luz azul, por exposição a radicais livres, por alterações hormonais, e aí damos o nome de cloasma gravídico. O cloasma gravídico está presente em 50 a 70% das mulheres grávidas. Então, muitas mulheres grávidas vão desenvolver o cloasma. O que você, mulher, pode fazer para você não desenvolver o cloasma quando você engravidar? Você pode utilizar protetor solar, porque daí você já minimiza, reduz o risco, e mesmo que exista o estímulo do estrógeno, sem o sol, a produção de melanina será menor, então o cloasma será menor, e poderá também adotar o uso de produtos clareadores, de produtos despigmentantes, desde que, é claro, esses produtos sejam seguros para o feto. Vamos comentar isso na aula, né, nesse curso, no módulo de despigmentantes, quando vamos detalhar cada um desses ingredientes. Continuando. Uso de medicamentos anovulatórios. O que são anovulatórios? Anovulatórios é o nome que a gente dá para as pílulas anticoncepcionais. Então é claro que as pílulas anticoncepcionais mais modernas possuem uma dosagem hormonal muito reduzida e que respeitam inclusive o ciclo da mulher, né? Aquele ciclo hormonal da mulher. Mas muitas pessoas adotam o uso destas pílulas anticoncepcionais, destes anovulatórios, sem acompanhamento médico. Pega a pílula da amiga, e quando pega a pílula da amiga, não sabe se aquela lá é adequada ou não para você. E aí você pode ter flutuações tomando a pílula em modo errado, de um modo errado, ou tomando uma superdosagem, ou mesmo necessitando de uma dosagem maior de hormônio para tratamento de alguma patologia, como é o que acontece no caso a seguir, onde pode aparecer nos homens também o cloasma. Que homens? Se o homem não fica grávido, homens que usam estrógenos para tratamento do câncer de próstata. Veja o mecanismo através do qual o estrógeno atua para produzir melanina no módulo anterior deste curso. Os melasmas ou cloasmas ainda podem ser dérmicos, epidérmicos ou mistos. Veja na tela. Dérmicos, epidérmicos ou mistos. Isto é, se ele está localizado somente na epiderme, a setinha verde está mostrando para você uma faixa marrom, né? Uma faixa bege, epidérmico. Então, um cloasma ou melasma epidérmico localizado na epiderme. O dérmico, mais abaixo, está localizado na derme, mais difícil de tratar. Por que o dérmico é mais difícil de tratar do que o epidérmico? Porque a epiderme se descama. Então, se você esfoliar bem, né, na medida que a sua pele suporta, a epiderme, a mancha escura, ela vai desaparecer, tá? Ou vai clarear bem com o processo esfoliativo. Agora, se você tem um melasma ou cloasma dérmico, a derme não descama. A derme até tem renovação, mas é uma renovação muito lenta e que não leva à eliminação tão rápida do excesso de melanina. Porém, na maioria das vezes, o nosso melasma ou cloasma é misto. Veja na tela. Ou seja, ele está tanto na epiderme lá em cima, quanto na derme lá embaixo. Então, olha aí na sua tela a imagem que está bem à sua direita, as duas setinhas verdes. Epiderme lá em cima e derme lá embaixo.
Olha, às vezes, eu vou falar agora de algumas coisas práticas para você. Você começa a tratar o melasma, né? Melasma ou cloasma. Começa a tratar o melasma e aí você vê que ele clareia. Clareia no início até que rápido. E aí chega uma hora que o tratamento dá uma parada, trava e vai muito mais lento. O que está acontecendo? Você clareou a epiderme, que é fácil de clarear. Quando chegou na derme, a gente precisa já mexer no metabolismo do melanócito. E aquela melanina que já está depositada lá, ela vai sair de lá, mas muito lentamente. Isso pode demorar 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses. Então você previne a formação de mais melasma e vai tratando na medida do que você pode. Nunca desiste. É isso mesmo, gente. Tratamento de mancha escura de pele, de melasma, é igual tratamento de depressão, né? Tá com depressão, vai no médico, aí são 2 anos de tratamento com farmacologia. Mesma coisa na nossa pele, tá bom? Continuando. Prevenção e tratamento do melasma. Então, como que a gente previne e trata o melasma? Em primeiro lugar, evita a exposição à radiação ultravioleta do sol. Use protetores solares, mas tem que usar protetor solar bom. Você sabe que os protetores solares, eles protegem a nossa pele por apenas 1 hora, 1h30. Depois para de proteger, porque o filtro solar, ele gasta. Ele se gasta, ele se decompõe e parou. Não adianta você ficar com aquela meleca na sua pele achando que aquilo lá está te protegendo. Não está mais. Existem no mercado protetores solares com 12 horas de proteção. Então escolha esse produto, principalmente se você está com medo do melasma, se já tem melasma ou está tratando o seu melasma, tá bom? Então tem que usar o protetor solar e tem que usar o protetor solar corretamente e o produto correto. Tem que ser um produto bom, que não se decomponha em 1 hora, 1h30. Continuando. Evite longos períodos de exposição a fontes de luz visível. Lembrando que a maior fonte de luz visível, como eu já falei anteriormente, não é o smartphone, não é o computador, é o próprio sol, tá? Até se você falar assim para mim, mas eu estou dentro de casa e dentro da minha casa tem muita lâmpada. Claro, ali tem muita luz visível. Mesmo assim, você vai ter menos luz visível dentro de uma casa bem iluminada com lâmpadas do que você tem, por exemplo, no sol lá fora, aqui no Brasil. O Brasil é um país muito claro. Quando você vai para a Europa, você fica lá 1 mês na Europa e aí você volta para o Brasil, você desembarca lá no aeroporto de Guarulhos, quando você sai do avião, você já sente, né? Dá até uma euforia, uma sensação gostosa, porque aquele excesso de luz libera endorfina. Lembra da endorfina? Então, libera endorfina, você se sente bem. Só que esse excesso de luz, e entre esses vários tipos de luz está visível, é claro, vai causar mancha na nossa pele, tá bem? Então, quer ter mancha bonita? Evita ficar na claridade do ar livre, tá bom? Gosta de ar livre? Eu também gosto. Depois das 5 da tarde, ok? Antes das 8 da manhã, mais ou menos por aí. E sempre com protetor solar, mesmo antes das 8, mesmo depois das 5 às 7, sempre com protetor solar. Continuando. Reavalie o uso de medicamentos análogos ao estrógeno. Isso a gente só pode fazer junto com o médico. Utilize dermocosméticos despigmentantes, os famosos clareadores que nós vamos estudar nesse curso. Faça peelings, utilize peelings químicos, peelings físicos, porque os peelings levam à descamação. E quanto mais rápido você descamar a sua pele, mais rápido ela vai clarear. Lembrando que existem sim aqueles peelings que podem ser feitos em casa, como aqueles esfoliantes mecânicos. Você acha vários aí para comprar, já registrados na Anvisa, tudo bonitinho. São aqueles esfoliantes comuns, né? O pessoal usa muito para tratamento da acne, para desobstruir poros. Aquilo lá também vai ajudar a clarear a sua pele, óbvio. Se forem produtos químicos, a gente tem que ter o acompanhamento de um profissional que entenda e que esteja capacitado para opinar sobre aquilo lá, senão as pessoas se machucam aí utilizando o ácido, tudo bem? Continuando,
Nós temos aqui uma imagem de um melasma. Então veja, uma pessoa do sexo feminino. Isso aí a gente pode dizer que é descaradamente um cloasma, pelo fato de ter atingido o buço, o queixo e também essa região da bochecha mais próxima do nariz, né? Uma região anterofrontal. Então você pode ver que é bem característico de mancha adquirida na gravidez. Temos aí melasma, principalmente causado por envelhecimento, excesso de sol, suponho eu. Você vê que é uma pessoa de mais idade. Você vê uma pele aí bem manchada, também bem castigada, de quem não utilizou o protetor solar a vida toda. Na testa, isso aí também me sugere cloasma gravídico, sugere, tá bom? Tem que entrevistar aí essa paciente para ver, né, o que aconteceu na vida dela. Tá bom? Você vê várias manchinhas mais concentradas, mas você vê que a testa como um todo está bem escurecida. Quando você compara a testa, né, com essa pele que está mais perto da sobrancelha, você vê que a região atingida pelo cloasma é bem extensa. Essa aí a gente não pode dizer que é somente olheira, não. Você vê que a pele dessa pessoa também está bem manchada. Está bem castigada pelo sol. Você vê que os melanócitos estão bem estimulados e fazendo uma grande quantidade de melanina. Em alguns lugares da pele, de maneira ainda mais intensa, mais concentrada. Pessoal, tudo isso tem tratamento, viu? Essa senhora também, com uma pele bem castigada pela exposição solar. Por que eu sei que é bem castigada pela exposição solar? Bom, primeiro que você tem o melasma. Tá? Segundo, que você tem uma flacidez intensa, você vê rugas profundas, né? Então tudo isso combinado a essa pele com aparência coriácea, seca, ressecada, essa hiperpigmentação irregular, tudo isso caracteriza um outro quadro que a gente pode abordar em outro curso com Maurício Pupo, chamado de fotoenvelhecimento. Agora, e as sardas? Sardas que cientificamente falando são chamadas de eféredes. O que são as sardas? Será que elas têm tratamento? Vamos lá. Sardas são pontos pequenos, hiperpigmentados, de coloração mais avermelhada, né, do que amarronzada. Elas têm de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Aparecem mais ou menos quando as crianças têm 2, 3 anos de idade e vão se intensificando na adolescência. No entanto, quando nós envelhecemos, elas tendem a diminuir. São mais frequentes no rosto, nos ombros, no pescoço e se tornam piores, mais acentuadas, mais pigmentadas no verão, quando a insolação solar é muito maior. São hereditárias, autossômicas e dominantes, portanto, basta que um dos pais, o pai ou a mãe, tenha tido sarda quando era jovem, para que o filho possa então também ter sarda. Porque se ele for portador desse gene, o gene é dominante, pode ter sarda também. Agora, histologicamente, o que está acontecendo dentro da sarda? Não é dentro da... dentro da sarda, né? Os melanócitos, eles estão aumentados, tá? O tamanho do melanócito está maior e eles estão mais pigmentados. Então, o melanócito aumenta de tamanho e produz mais melanina. O melanócito está com uma quantidade maior de DOPA. Lembra que a DOPA era convertida a dopaquinona e etc? E esses melanócitos, também por estarem aumentados, estão com dendritos mais numerosos e dendritos mais largos. Lembra do melanócito, que parece uma mão assim? Então esses aqui são os dendritos que injetam a melanina. Esses dendritos estão mais compridos e mais largos. O melanócito como um todo está aumentado. Aonde isso? Na pele toda? Não. Só onde você vê a sarda. Só onde está a sarda. Se a sarda piora no verão, se piora quando a pessoa se expõe ao sol, é óbvio que o uso do protetor solar é uma estratégia lógica, econômica e eficiente para o controle. Não posso dizer desaparecimento da sarda, mas para o controle pelo menos da sarda. Isso sim, avante. São alterações não malignas, então sarda não mata ninguém.
por ser de determinação genética, não há um método preventivo totalmente eficaz. Mas, como eu já falei, o uso de protetores solares auxilia no controle das sardas, principalmente nas épocas de verão, de maior incidência de sol. Produtos despigmentantes pode usar? Pode. Peelings mais superficiais pode fazer? Pode também. Tudo isso, pelo próprio mecanismo despigmentante inerente dessas substâncias ou procedimentos, vai também auxiliar no controle da sarda. Olha, muita gente já me perguntou como é que eu faço para me livrar da sarda. Olha, dificilmente você vai conseguir se livrar da sarda ou você vai conseguir livrar alguém da sarda. Então, protetores solares que durem 12 horas, isso conta muito. Você vê a diferença na pele quando você troca o seu protetor solar comum por um que dure 12 horas, porque ele protege infinitamente mais. Se você utilizar também alguns protetores solares já previnem manchas, já combatem manchas, melhor ainda. Ou se você associar o protetor solar a um despigmentante, pode usar o protetor solar de dia, despigmentante à noite, né? Pode usar o despigmentante embaixo do protetor solar, pode também. Pode até tomar suplemento antioxidante para isso e evita, claro, aquela coisa que eu falei, vida muito ao ar livre, principalmente nas horas de maior concentração de sol. Tudo bem, pessoal? Isso é que a gente pode fazer para diminuir, e diminuir bem. Desaparecer é só com o passar dos anos, ok? Vamos ver alguns pacientes com sarda. Então a gente tem aqui, olha, uma moça bonita, olha o braço dela, então com bastante sardinhas, os ombros também, tá? No rosto não está aparecendo, aí suponho eu que ela esteja usando uma base ou que ela tenha feito algum tipo de tratamento. Olha, essa é uma outra menina, nos ombros, no rosto todo. E note que ela é ruiva, né? Então as sardas são realmente uma característica dos ruivos. Então, consequentemente, a gente pode falar, olha, realmente a sarda ela vai ter muito mais a felmelanina do que a eumelanina. Outra moça aí de pele muito clara, sarda, bastante sardas ou efébides no rosto. Mais uma também bem clarinha, olha, bem pintadinha. Então é claro que essa pessoa vai procurar o profissional que trata da pele para ajudar ela. E eu já falei como é que se resolve esse problema. Mais um caso aí, tá bom? De sardas ou efébides. E agora nós vamos estudar os lentigos, lentigens ou lentigos, que são divididos em dois tipos. A lentigem actínica, né? Então assim, aquela que é causada pelo sol, você é mais jovem. E a senil, aquela que vem com a idade, também é causada pelo sol. Mas sabe aquele sol que foi se acumulando ao longo dos anos, aí chegou a idade, ele aparece? O lentigo, ele tem as bordas bem delimitadas, tá? E ele é menor. Então quando você fala, se for ver, não deixa de ser um melasma, mas a gente chama de lentigo. Histologicamente ele tem a característica dele, que a gente vai comentar agora, mas em outras palavras, em termos mais simples, sabe aquelas pintinhas amarronzadas, manchas amarronzadas que vão aparecendo nas mãos, no antebraço e também no rosto, no colo, principalmente dos descendentes de italiano que vieram morar aqui no Brasil, quem tem pele clara e que veio morar aqui no Brasil, é isso. O lentigo é isso, tá bom? Resumindo mais ainda, lentigo ou lentigem actínica, se você tomou muito sol precocemente, então vai ter. Agora, se você tomou pouco sol, a vida toda pouco sol, mas você é um italiano que veio morar no Brasil, mesmo assim vai ter lentigem? Vai ter. Infelizmente vai. Pode aparecer com 60, com 65, até com 70 anos, mas vai ter, porque o sol no Brasil é bonito, é belo, mas é muito intenso. Então uma pele mais clara não consegue suportar. Se você tivesse usado protetor solar, aqueles com 12 horas de proteção, desde que você pisou aqui no solo brasileiro, desde que você nasceu aqui no Brasil, você retardaria o aparecimento do lentigo senil. Mas dificilmente a gente faz isso, né? Principalmente quando a gente é jovem, que a gente acha que a gente pode tudo e que nunca precisa se proteger contra nada. Mas vamos para a matéria.
Lentigens ou lentigos são manchas originadas de acúmulo de fotodano. Olha, o nome já diz, acúmulo de fotodano. Possui coloração escura, pode se manifestar de maneira isolada ou agrupada, mais frequentemente em áreas expostas ao sol, como mãos, rosto e antebraço. São maiores do que as sardas e são mais escuros do que as sardas também. Possuem milímetros a até centímetros de diâmetro. Você já vê aqui na tela, à sua direita, a mão, parece a mão da vovó, a mão de uma pessoa da terceira idade, cheia de lentigo. Eu diria lentigo senil, até pela idade que essa mão aparenta ter. Histologicamente, olha, aí está tendo uma diferença já em relação aos outros tipos de mancha que nós vimos. O lentigo, a região que tem lentigo, apresenta uma quantidade maior de melanócito. Olha que interessante. Então, quando aparecer um lentigozinho aí na sua mão, e se você tiver pele clara igual a minha, um dia você vai ter, isso é praticamente inevitável. Para retardar, você já começa a usar um protetor solar aí com 12 horas. Eu friso a questão das 12 horas, porque ninguém se atém ao fato de que um protetor solar só dura 1 e meia. Tá bom? Então, quanto antes você começar a usar, mais você vai prevenir, mais você vai adiar o aparecimento. Então, quando você começar a ver aquelas manchinhas escurinhas aqui, lembre-se que ali, diferente de um melasma ou de um cloasma, ali você tem um número de melanócitos aumentado. Aí você vai falar assim para mim, poxa, então tratamento de lentigo é complicado, é difícil? Sim, é complicado, é difícil. Às vezes você vai ao médico, ele pega ali um pouquinho de ATA, ácido tricloroacético, e com um cotonete ele coloca em cima. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um peeling de média profundidade. Então ele destrói o lentigo completamente. Forma-se uma lesão, aquela lesão se transforma numa crosta, né? A crosta é a casca, aquela casca cai, e aí o médico vai avaliar se o lentigo foi completamente eliminado ou não. Ele poderá repetir o procedimento ou partir para um procedimento invasivo, digamos assim, tá bom? Poderá fazer até uma cirurgia, se for o caso, com bisturi. Tá certo? Protetor solar sempre. Continuando. Os melanócitos das áreas de lentigem possuem tamanhos normais, só que o número está aumentado, como eu já falei. Os melanócitos nessas regiões são mais ativos. Então, ele, além de estar presente em número maior, ele também está trabalhando mais. E por que ele está trabalhando mais? Olha a última linha. Apresentam mitocôndrias mais ativas. Se a mitocôndria, que é a organela que faz energia dentro da célula, se ela está mais ativa, é natural que você tenha um maior transporte e uma maior produção de melanina. Olha que interessante, hein? Você tem mais melanócitos e melanócitos mais trabalhadores. Lentigo ou lentigem, tem que prestar atenção, evite, recomende às pessoas que você cuida da pele, que você trata, que evite, porque o tratamento sim, ele é um pouquinho complicado. Tá bom? Vamos agora esclarecer bem esses dois tipos que eu comentei lá atrás. A lentigem actínica e a senil. Então as lentigens podem ser actínicas ou senis. Algumas manchas são ainda chamadas queratoses solares e diferenciam-se das lentigens solares em relação ao toque. Dou um exemplo. Olha, normalmente as pessoas vão ter um lentigo actínico ou senil, aquela manchinha escura. E aí você vai na casa da vovó. Na casa da vovó você vê a manchinha escura, mas você passa a mão, passa o dedo em cima daquela manchinha. Se você sentir a pele lisinha naquela região, é só um lentigo. Actínico, senil, mas é só um lentigo. Se você sentir aquilo áspero, parece uma crosta que não desaparece nunca, só piora com o passar dos anos. Então você tem uma ceratose. Ceratose actínica ou queratose, mesma coisa. Queratose, queratina, excesso de queratina. Por quê? A radiação solar danificou, além de ter danificado DNA de melanócito, danificou também DNA de queratinócito, célula que produz queratina. Então você tem sempre aquele excesso de queratina associado, ok?
Então aí o procedimento médico para isso, geralmente faz-se um criotratamento com nitrogênio líquido, um procedimento cirúrgico às vezes, ou um peeling médio com ATA em alta concentração no local, para você destruir mesmo aquela região da pele que está com o DNA danificado, fazendo tanto o excesso de melanina quanto o excesso de queratina. Tá bom, pessoal? Continuando. Vamos ver agora as lentigens actínicas, aquelas que são essencialmente causadas pelo sol, que não tem tanto a ver com envelhecimento. São manchas, tão escuras, de meio a 2 centímetros, muito comuns nas mãos, rosto e colo, de pessoas que tomam muito sol, viu gente? Tomam muito sol sem protetor solar. Mais frequente após os 40 anos de idade, mas pode até aparecer antes, e frequentes nas peles mais claras. Então, a lentigem actínica, em outras palavras, o que ela é? É excesso de sol. Tomou muito sol. Então, precocemente você danificou ali DNA de melanócito. Aquele melanócito se multiplicou além do que deveria e está fazendo mais melanina. Vamos ver agora o senil. O senil, ele é uma hiperpigmentação melânica, assim como o actínico, só que ele é mais comum em indivíduos de mais idade, por exemplo, com mais de 50 anos. 90% dos caucasianos, quer dizer, todos, né? 90% é quase todos os caucasianos com mais de 70 anos vão ter o lentigo senil. Agora, o que é um caucasiano? É um italiano, é um português, é um espanhol que veio morar aqui no Brasil, tá? Eu digo que veio morar aqui no Brasil porque se você já teve a oportunidade de visitar a Itália, por exemplo, ou de morar lá na Itália, você até encontra pessoas com lentigos, mas é muito mais difícil que no Brasil, tá bom? As pessoas lá na Itália, até devido a um índice ultravioleta bem menor, chegam aos seus 60, 70 anos de idade sem nenhuma mancha na pele. E não precisa usar BB Cream, tá bom? Porque o que acontece? A pessoa realmente não tem mancha, porque você tem muito pouco sol naqueles países, principalmente de Roma lá para cima. E também Alemanha, Inglaterra e assim por diante. Continuando. Frequentes em áreas expostas ao sol. Então, mais uma vez, mãos, antebraços, rosto e etc. Aí nós temos uma imagem de uma mão e também de um antebraço repleto de lentigos. Como essa pessoa que está aparecendo aí, né, que cedeu essa mão para essa foto, ela aparenta ter mais de 50 anos, a gente pode dizer, olha, lentigo senil, tá bom? Olha aí outra pessoa, né? 70 anos, 80 anos, essa aí. Veja os lentigos nas mãos dessa pessoa. Então, excesso de melanina produzido por um excesso de melanócito. Aumento no número de melanócito. Essa imagem, que até parece sarda, mas não é sarda, é lentigem actínica. Veja que essa moça, ela é jovem. Talvez ela não tenha nem 40 anos, mas ela está com a pele dela já bastante danificada, bastante estragada pelo excesso do sol. Mais uma mão, no caso, e aí ajuda você a ver bem de perto isso, tá bom? Ajuda a ver bem. Olha, se você pegar essa mão que você está vendo aí, e o simples uso do protetor solar já vai minimizar bastante o processo de produção de melanina. Não vai fazer com que ele desapareça, tá bom? Mas já vai minimizar bastante, ok? Então, assim, indicação número 1 é sempre o protetor solar e aqueles de longa duração. Tem mais uma foto de uma pessoa jovem aí. Olha, um ombro, né? Ombro, costas, cheinho de lentigo. Aí, lentigem actínica, porque você vê que ela é jovem, né? Ela é jovem. Então, não é só as pessoas de idade que tem, não, tá? Com sol não se brinca. Agora a gente vai falar de melanoses por fotossensibilidade. O que é melanose por fotossensibilidade? Olha, então você imagine assim, eu deixei cair na minha pele uma substância e essa substância, na presença da luz solar, causou uma reação chamada foto por causa da luz do sol, sensibilização.
ok? Vamos lá. Fotossensibilidade é uma reação de sensibilidade extrema da pele quando exposta à luz do sol ou a fontes luminosas artificiais induzidas por substâncias químicas. Pode aparecer em menos de 30 minutos, né, de exposição ao sol, como é o caso aí de uma fitofotodermatose, aquela queimadura do limão na pele, ou até demorar dias para aparecer. Podem deixar marcas e lesões nas áreas expostas à luz e até mesmo em áreas cobertas. Por que até mesmo em áreas cobertas? Porque não é todo tipo de roupa que protege contra todo tipo de luz, tá? E se você, por exemplo, estiver usando uma substância que é fotoirritante ou fotossensibilizante e você tiver, por exemplo, com uma camisa clara como a minha aqui, um pouco de luz está passando. E aí, se eu estiver usando aqui na pele, embaixo da camisa, eu posso ter isso mesmo numa área da pele que não está exposta, como é o caso da minha mão, do meu rosto aqui. Agora vamos ver a diferença entre fotossensibilização ou fotoalergia, que é a mesma coisa, e fotoirritação. Vamos lá. Reação fototóxica ou fotoirritação resulta da liberação de energia por agentes fotossensibilizantes. São reações locais, as manchas aparecem apenas na área que teve contato com agente sensibilizante e não há resposta imunológica. Como é o caso do limão. Quando o limão cai aqui na nossa pele, o limão ele contém cumarinas, né? E essas cumarinas, que são componentes aí do próprio óleo essencial do limão, digamos assim, ela em contato com o sol, ela é transformada, a molécula se transforma e aí você tem uma reação tóxica, irritativa, muito intensa, que só aparece onde caiu o limão. Nunca vai acontecer você deixar o limão cair aqui, né? Mas a reação aparecer aqui no rosto. Isso não acontece. A reação acontece onde caiu. Então você diz que não tem envolvimento do sistema imunológico. Já nas reações fotoalérgicas, que ocorrem quando uma substância química induzida por raios UV altera também suas moléculas, gerando uma nova molécula, você tem reações globais, podendo aparecer manchas em todas as regiões do corpo, pois envolve uma reação imunológica, uma resposta imunológica. Esse é basicamente o conceito de irritação de um lado, alergia do outro, né? Então, por exemplo, o que é uma fotoalergia? E no que ela se difere de uma fotoirritação? Então, uma determinada substância, existem inclusive alguns filtros solares. Eu queria lembrar para vocês da benzofenona 3, um filtro que até hoje é usado em alguns produtos, mas foi muito utilizado décadas atrás. Este filtro solar, a benzofenona 3, a princípio ele é um filtro, né? E você aplica ele na pele e se aqui não tem luz, ele não faz nada. Porém, quando você sai ao sol, o sol, então veja só, a benzofenona, como todo filtro, absorve energia do sol, até que chega uma hora que a molécula se modifica. Quando ela se modifica, parou de absorver energia. É por isso que tem que fazer as reaplicações. Então, essa benzofenona, quando ela muda a conformação da molécula, aquela nova molécula formada se transforma numa molécula altamente alergênica ou sensibilizante. Você afeta, estimula o seu sistema imunológico. Sistema imunológico, ele é... Então aí você tem IgEs, né, os anticorpos IgE, etc e tal, então que vão degranular mastócito, liberação de histamina, aquela reação toda. Isso aí tá presente no corpo todo e o IgE vai pela circulação sanguínea, não vai? Então você pode aplicar um produto com benzofenona 3 aqui e ter uma vermelhidão, uma coceira aqui, o que não é nada incomum, porque tem imunidade envolvida, imunidade celular, ok? Ou imunidade humoral, mas sempre transportada pelo sangue. Então, reação ocorre diretamente aqui, pelo sangue vai para outras regiões do nosso corpo. E é engraçado a gente pensar isso, né? Que um filtro solar, como a benzofenona 3, que foi usado por décadas, pode causar uma reação quando exposto ao sol. Pode.
Por isso que hoje em dia, atualmente, poucos produtos que eu digo industrializados, utilizam a benzofenona 3. O povo está eliminando a benzofenona 3, tá? Continuando. E essas melanoses por fotossensibilidade que a gente comentou, podem ser causadas também por medicamentos, ok? Medicamentos que você aplica na pele ou que você ingere, por fitoquímicos, falamos do limão, mas outras frutas também, e também por cosméticos. Tudo isso, então, dependendo de como tudo isso é feito, ou até dependendo da sensibilidade de cada um, podem fazer com que substâncias fotossensibilizantes, então a substância fotossensibilizante, uma vez alterada pela luz solar, desencadeie uma reação. Vou dar alguns exemplos para vocês. As sulfas, as sulfonilureias. Sulfonilureias são medicamentos hipoglicemiantes que foram também muito usados no passado. Derivados da sulfa que causam reações, né, em áreas expostas. Antihistamínicos. Vocês se lembram da prometazina? Não vou citar aqui nomes comerciais, mas você pode procurar no Google aí, creme com prometazina. Então deixaram de ser utilizados. Eram usados quando o paciente tinha algum tipo de alergia na pele. Então passava-se um creme com prometazina. Mas devido à reação de fotossensibilidade, deixou de ser usado. E antibióticos principalmente da classe das tetraciclinas, a oxitetraciclina, por exemplo, produzem alguns casos, não é em todo mundo, de fotossensibilização. E aqui, como parte final dessa parte de fotossensibilizantes, as furocumarinas ou cumarinas, olha o limão lá. Então, no óleo essencial, no sumo do limão, nós temos furocumarinas ou cumarinas, considerada uma família de compostos que mais produzem reações fototóxicas por estimulação da luz ultravioleta, particularmente o UVA. Essas reações na pele são conhecidas como fitofotodermatoses. Então, fito, planta, foto, luz, dermatose, doença de pele, ok? Então, pessoal, aí vai a dica do Maurício Pulpo para vocês. Nunca estimule os seus pacientes a utilizarem cosméticos feitos em casa. Nunca, nunca. Quando um cosmético ele é feito por um farmacêutico, esse cosmético ele passou por testes de segurança e o farmacêutico é o profissional que vai zelar para que isso não aconteça. Tá bom? Então, houve todo um estudo dos ingredientes que foram colocados num creme, num gel, num protetor solar. Por aí, tá bom? Nunca passem receitas de uma máscara caseira, um clareador caseiro. Nunca faça isso. Por quê? Se houverem cumarinas, furocumarinas, e essa pessoa que já tem uma tendência, né, a achar que vai conseguir uma solução caseira para tudo, a gente sabe que não é assim. Nós que trabalhamos com a área de saúde sabemos que não é assim. Senão não precisaria ter médico, farmacêuticos e os outros profissionais de saúde, não é verdade? Então, veja só, a gente sabe que isso não funciona assim. Essa pessoa que já acredita nesse tipo de milagre, ela passa aquilo e vai para o sol, ou vai para um ambiente altamente iluminado, e aí ela pode ter uma reação. Dependendo da área da pele onde ela aplicou aquela substância tóxica, ela pode vir a óbito, ela pode morrer. E isso é sério. Eu me lembro que há muitos anos atrás, alguém, né, passou aí pela televisão receitas de bronzeadores caseiros feitos em casa. E, se não me engano, 2 moças morreram, vieram a óbito. Foram levadas para o hospital, mas não puderam ser salvas. Então, nós profissionais da saúde nunca devemos passar esse tipo de recomendação. Se você for passar uma recomendação de um produto caseiro, alguma coisa assim, tem que ter muito profundo conhecimento de todas as substâncias químicas que compõem eu vou ensinar a usar, sabe, fruta jamais, né? Vou ensinar a usar aveia, mel, não sei. Você tem que conhecer profundamente os elementos químicos que compõem aquilo lá.
As substâncias naturais, elas contêm muitos elementos químicos que a maioria das pessoas não conhece. Vamos ver alguns casos práticos agora de fitofotodermatoses. Vamos ver. Aqui você tem uma mão que foi queimada por limão, né? Então você vê que interessante. O limão, você usa o limão para temperar a comida dentro de casa, não acontece nada. Mas se você sai ao sol, acontece isso que você está vendo. Fotossensibilidade. Precisou da luz para sensibilizar. Outro caso, tá vendo? Você vê que está mais recente, porque tem presença de eritema sobre a pele. E lembrando, nunca utilizar substâncias desconhecidas sobre a pele. Vamos ver agora as melanodermias residuais ou melanoses pós-inflamatórias. Vamos ver. Melanose pós-inflamatória é uma sequela decorrente de diversos processos que afetam a pele, tais como traumatismos crônicos e repetidos. Então, por exemplo, a pessoa fica cutucando a pele, né? Ou a gola da camisa fica raspando naquela região da pele. Ou o elástico das roupas íntimas, né? Às vezes tá muito justo ou tá muito áspero, e aí você vai ver tem uma mancha escura no local. Até já adiantando um pouquinho a matéria, aquele atrito constante faz com que a pele no local se inflame. A pessoa fica cutucando ali, a pele se inflama. A pele inflamada, ela acha que ela tem que se defender. Ela acha que ela está sendo agredida, né? Agredida por quem? Pelo sol. Então ela produz mais melanina, tá certo? Você agride a pele se inflama, faz mais melanina. Por exemplo, levou uma picada de pernilongo. Quando aquela vermelhidão, aquele prurido cessam, às vezes algumas pessoas ficam com a pele escura no local. Tem uma espinha nas costas, acne nas costas. No local da acne, nas costas, no rosto, uma manchinha escura. Dá uma olhada aí na tela. Na tela você vê, ó, uma menina, a gente vê que ela é oriental, portanto uma pele fototipo 4, né? E a acne, porque ela é jovem, né? Então, em cada lesão acneica, formou-se uma melanose ou melanodermia pós-inflamatória, tá? Melanose residual. Então, voltando, queimaduras, infecções cutâneas, eczemas, dermatite de contato não fotoalergênica, tudo que lesa a pele, tudo que inflama a pele pode fazer uma melanose pós-inflamatória. Mais comuns em indivíduos com pele mais escura e com pontos de hiperpigmentação da derme ou epiderme. A hiperpigmentação, nesse caso, é decorrente do término de um processo inflamatório em resposta a determinado dano. Eu já vi, por exemplo, muitos profissionais vêm me procurar falando assim: fiz um peeling no meu paciente e manchou a pele. Claro que manchou a pele, porque o peeling não é um processo inflamatório. Então, quando eu digo que peeling tem que ser feito por um profissional habilitado, eu não estou querendo causar demagogia aqui, mas precisa. O peeling é um processo inflamatório, então ele vai estimular a produção de melanina. Então, dependendo do cuidado que você tem pré e pós-peeling, a pele do seu paciente poderá sim manchar, ok? E aí você vai ter que, e se manchar, tem que fazer um tratamento clareador, enfim. Tá bom? Aí a gente pode abordar isso em outro curso. Mas aquelas manchas que aparecem também pós-peeling, a gente também pode dizer que são melanoses pós-inflamatórias ou hiperpigmentação pós-inflamatória. Veja algumas imagens. Temos aqui uma moça. Essa moça tem acne e no lugar da lesão acneica, quando a lesão acneica desaparece, ela ganha um melasma, uma melanose pós-inflamatória. Outra moça aqui também, que provavelmente, olha, é de acne também, olha, no queixo, dá uma olhada lá. Teve acne inflamada, no local da inflamação, uma mancha escura, tá bom? Agora, e aquelas pintas escuras que já nascem com a gente? Em alguns casos são adquiridas, tá? Mas na maioria das vezes nasce com a gente. Nós chamamos de nevos pigmentares. Os nevos pigmentares são manchas escuras, são circunscritas, pequenas,
congênitas, na sua maioria, mas também podem ser adquiridas tardiamente. O crescimento delas é benigno, podem aparecer em qualquer região do corpo e áreas com maior número de melanócitos. Então, nessa região, tá? Nessa região onde você tem nevo, você tem um aumento do número de melanócitos. É comum em praticamente todas as pessoas e isso não requer tratamento. Aí você está vendo uma imagem, você está vendo ali até um médico examinando, querendo eliminar isso. Isso aí é feito através de técnicas cirúrgicas que devem ser feitas pelo médico. Então, através de uma cirurgia, bisturi, etc., você elimina o névoa, tá bom? O médico dermatologista ou cirurgião plástico podem fazer isso, ok? Tem aí mais um caso, olha, nasceu com a pinta escura. Olha aí um caso de um rapaz, né? E olha como as costas dele está bem pintada. E a gente vê aí, você já sabe que nasceu com isso. Nesse caso, até procedimento cirúrgico é mais difícil. Como já nasce com isso, aí o uso de protetor solar não vai ajudar a clarear, tá bom? Você tem aí mais melanócitos, mais concentrados, isso é determinado geneticamente, ok? Aquelas que aparecem tardiamente podem ser evitadas com o uso do protetor solar. Aquelas que já nasceram com você, quer eliminar elas, faz uma cirurgia e retira. Mas tem mais um tipo de mancha de pele, que é a hiperpigmentação periorbital. Aposto que vocês estavam esperando para eu falar das olheiras, né? Então as olheiras são manchas escuras, caracterizadas por círculos escuros próximo à região das pálpebras ou região periocular, né? Embaixo aqui dos olhos. Incidência maior em indivíduos de pele e cabelos mais escuros. Olha que interessante, né? Então, aquelas pessoas que têm a pele mais escurecida ou cabelo mais escurecido podem ter então mais olheiras. É uma condição com traços hereditários, você vai ver por quê. E torna-se mais intensa após a puberdade e também com o envelhecimento. Agora, existem 3 tipos de olheira: por hiperpigmentação das pálpebras inferiores, relacionado com a melanina; por vasos sanguíneos superficiais, vasos que permitem um processo chamado de eritrodiapedese, relacionado com a hemosiderina; e por alterações no contorno, a própria relação anatômica da pele ou do formato do rosto. Vou mostrar cada um deles para vocês, aguarde. Mas veja esta imagem. Você está vendo aí uma pessoa, você vê que ela é morena, você vê que existe uma hiperpigmentação da pálpebra inferior e pela cor que a gente está vendo aí, ela parece ser uma mistura, né? Da número 1 com a número 2, ou seja, excesso de melanina com excesso de hemosiderina também, porque é um marrom arroxeado, marrom da melanina, arroxeado da hemosiderina. Tem um rapaz aí também, olha, esse aí tá na cara que é por hemosiderina, porque tá roxa. Você vê que não tem melanina marrom embaixo dos olhos dele, roxo, por vasos sanguíneos superficiais na pálpebra inferior. Já vou explicar como isso acontece. Tá aí, olha, hiperpigmentação periorbital, no caso por hemosiderina. Você está vendo ali à sua esquerda um vaso sanguíneo? Você está vendo que as hemácias ou eritrócitos estão conseguindo sair de dentro do vaso sanguíneo e estão indo para onde? Para o meio extracelular. E essas hemácias são carregadas com hemoglobina. A hemácia não sobrevive, o eritrócito não sobrevive no meio extracelular. Então ele se decompõe. Quando se decompõe, libera hemosiderina, que é roxo. A hemosiderina se decompõe em biliverdina, que é verde, que se decompõe em bilirrubina, que é marrom amarelada. E eu volto agora para a foto desse moço. Olha só, quando você analisa muito criticamente a olheira dele, você vê que é um pouco roxo e parece que está querendo, tem algum lugarzinho que é mais verde escuro, mas ao mesmo tempo é um pouco amarelado. O que é isso tudo? Então eu vou agora explicar de uma maneira simples. O sangue extravasou, tá? Então os glóbulos vermelhos
saíram de dentro dos vasos. O glóbulo vermelho sai. Quando ele sai, então a célula a hemácia está íntegra, está carregada com hemoglobina. A hemoglobina tem ferro. Quando a hemoglobina se degrada, né, e ela é vermelhinha, claro, ela se degrada em hemosiderina, que é roxa, que se degrada em biliverdina, o nome já diz, é verde, que se degrada em bilirrubina, que é amarelada, cor de chá, tá? Levemente bege, amarronzada. Você quer ver um exemplo para você entender? Imagine que eu sofra uma pancada aqui no braço, muito forte, é uma pancada muito forte, então os microcapilares, aqueles microvasinhos que estão aqui superficialmente no meu braço, se rompem e uma grande quantidade de sangue se espalha por dentro da pele. Por dentro não, sob a pele. Do que eu estou falando? De hematoma. Estou falando de hematoma. Então, a hora que você leva a pancada, aquilo está vermelho, né? Olha, levei uma pancada, está vermelho. Passa algumas horas, está roxo. Está roxo. E o hematoma vai sumir. Ele vai sumir em 10, 15 dias. E nesse processo de desaparecimento do hematoma, não tem uma fase que de roxo ele passa para roxo esverdeado? Você vê um pouquinho de verde nas bordas? Então, é de hemoglobina para hemosiderina para biliverdina. E quando já está perto do desaparecimento, você olha, ele está meio amarelado, meio bege, né? Que é a bilirrubina. Então você imagine que aqui nessa região nós temos vários microcapilares e por fragilidade capilar, isso pode ser genético, isso pode ser por estresse, pode ser por bebida alcoólica, pode ser por falta de sono, você está tendo eritrodiapedese, que é o processo onde a hemácia, não por uma pancada, né? Claro, pode até ser, mas a hemácia está saindo de dentro do vaso para fora. Fora ela não sobrevive, acontece esse processo. Tudo bem, pessoal? Agora, essa pele é uma pele muito fininha. E é uma pele que vai se tornando mais fina ainda com a idade. Além disso, com a idade você vai perdendo colágeno, que dá sustentação para o meio extracelular, que dá suporte ao próprio vaso. E o próprio vaso é feito de colágeno. Então, com a idade também tudo isso aí tende a aumentar. Agora, por que o estresse, por que a bebida alcoólica, por que a falta de sono aumenta as olheiras? Porque aumenta o status inflamatório do nosso corpo como um todo. E quando os nossos vasos sanguíneos estão mais inflamados, vaso sanguíneo é feito de colágeno. Quem aqui é da área médico-farmacêutica sabe? Túnica íntima, média, adventícia, tudo isso feito de colágeno. Você aumenta a metaloproteinases, degrada, você inflama, degrada o próprio vaso. Aí mais eritrodiapedese, mais células saindo. Aí, depois de uma boa noite de sono, você acorda, né? Mas até com um semblante um pouquinho descansado, um pouquinho mais claro. Nem precisa usar tanto BB Cream. Continuando aqui, temos uma imagem, então, de uma hiperpigmentação periorbital causada pelo próprio contorno do rosto. Se você pegar essa pele e esticar, você vê que ela não é escurecida, mas o contorno facial, o contorno dos olhos sugere que a pálpebra inferior está mais escura. Então, para a gente tratar tudo isso, como é que a gente faz? Se a olheira é causada por melanina, despigmentantes, então protetor solar e despigmentantes. Então tem que tomar cuidado para não usar nada irritante aqui. Se é causada por hemosiderina, que são aquelas olheiras mais arroxeadas, substâncias que desinflamem, antioxidantes, vasoprotetores, é claro, sempre o protetor solar junto. Se é causado pelo contorno facial, que às vezes você já tem os olhos mais fundos mesmo, aí é BB Cream, ok? Vamos ver o que a gente tem agora? Já é o próximo módulo. Então, no próximo módulo, nós vamos estudar e vamos começar a estudar, é a parte do curso que eu mais gosto, os despigmentantes, as substâncias que clareiam a pele. Então, é mais de um módulo falando de despigmentantes. Você vai tomar uma aguinha, vai tomar um café, eu vou também, volte logo, que agora sim a gente vai aprender como que a gente faz para clarear a pele, para iluminar a pele e para resolver de vez esse problema das manchas com produtos que realmente funcionam.